Olá pessoal, aqui quem fala é Michel Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada. Essa é a aula 33, Cálculo de Perda de Carga, parte 3. Nessa aula nós começaremos a discutir quais são os métodos ou quais os possíveis meios para a gente fazer o cálculo de perda de carga. Nós estaremos discutindo de que maneira, né, a gente pode encontrar a perda de carga, né? Então a gente vai falar de algumas fórmulas ou formas de estar trabalhando aí nesse tópico. Então vamos à aula, né? Essa é a parte 3, onde a gente vai estar falando da classificação da perda de carga e o estudo de perda de carga distribuída, que é um dos tipos de perda de carga que existe, né? Que a gente vai estar utilizando aqui é a nomenclatura que o Franco Brunetti usa, né? Que é o HF. Alguns outros livros usam uma outra, né? Mas aí é só uma questão de nomenclatura, é só uma coisa de chamar de João, chamar de José, não muda nada. Vamos lá, classificação da perda de carga. A gente pode classificar a perda de carga em função do comportamento. Nesse caso pode ser uma perda de carga distribuída, que a gente vai chamar de HF aqui, ou pode ser a chamada perda de carga localizada. Nós temos esses dois tipos de perda de carga, a distribuída e a localizada. O próprio nome, mesmo que você esteja tendo contato agora, né, nesse primeiro momento, com esse assunto, o próprio nome já mostra do que a gente está falando. A distribuída, ela vai ser ao longo da tubulação, do conduto, né, que você está analisando. E a localizada vai ser em pontos, né? Então a gente vai, é claro, no segundo momento falar da localizada, fazer o cálculo de perda de carga e tudo mais, e vai estar fazendo justamente nos pontos onde eles justamente onde está localizado, né? Então esse é o que tem que ficar na mente. Distribuído é distribuído, localizado é localizado. O próprio nome já diz o que é. Cada uma a gente vai calcular de uma maneira. Então tá aqui, né? Não vamos imaginar nesse exemplo onde a gente tem um reservatório, né? A água a gente vai considerar em termos lá da equação da energia o ponto zero, mostrado lá em cima. E aí eu tenho uma partícula que vai sair, né, do reservatório e vai caminhar ao longo da tubulação seguindo esse caminho, né? O que acontece? Eu tenho aí os pontos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que eu vou ter? A perda de carga que vai acontecer entre os pontos 0 e 6 seria a minha chamada perda de carga distribuída, que é justamente ao longo do meu trajeto, da onde a água sai ou do produto sai, né? Chama de água, mas poderia ser qualquer fluido. Da onde ele sai até onde ele vai chegar. E o que acontece nesse trajeto? Nesse trajeto eu tenho aí na entrada do conduto, que no caso aqui a gente não sabe se é tubular ou não, mas vamos imaginar no caso do tubo aqui, que é o mais comum, né? Na entrada eu tenho uma certa dificuldade a mais, então aqui eu vou ter uma perda de carga localizada. Então toda a entrada de um reservatório para tubulação eu vou ter uma perda de carga localizada. Lá no ponto 2, né, aqui quando eu faço a curva ela muda a direção, né? Se você assistiu às aulas lá da equação da quantidade de movimento, a gente viu que toda vez que muda, né, o fluido ele exerce uma força sobre a tubulação, e a tubulação exerce sobre o fluido para fazer ele virar. Então, isso causa uma perda de carga. Então também é um ponto onde eu tenho uma perda de carga localizada, o ponto 2. Da mesma forma, o ponto 3, ponto 4, ponto 5 e o ponto 6, que é semelhante ao ponto 1. Né? No ponto 6, eu tenho... no ponto 1, enquanto eu tinha um achatamento da camada limite, por conta de entrar na tubulação, ali no ponto 6 eu vou ter um alargamento, digamos assim, porque ele sai de uma condição onde ele está no conduto fechado para jato livre. Então isso causa uma perda de carga localizada também. E ao longo desse trajeto, você veja que tem uma tubulação, tirando onde está, né, os pontos da curva, mas eu tenho aqui, eu vou ter esse trecho horizontal, depois um trecho vertical e mais um trechinho horizontal. E toda vez que eu tenho mudança de direção ou mudança no diâmetro da tubulação ou na seção, né, que seria o mais geral, né, que a gente está falando pensando em tubulação com seção circular, vai poder ser qualquer um. Toda vez que você tem uma mudança de seção, de área de seção, você vai ter uma perda de carga naquele ponto. Continuando, agora a gente vai começar aqui
alguns pensamentos, né, digamos assim, para a gente poder chegar lá na equação da perda de carga distribuída no caso, né? A gente vai começar pela distribuída e nas próximas aulas a gente entra com a perda de carga localizada. O mais complexo, o mais chatinho, digamos assim, é a perda de carga distribuída. A localizada é um pouquinho mais simples. Então a gente vai listar algumas hipóteses e vamos fazer algumas análises com relação a alguns tópicos que a gente já estudou. Então vamos falar das nossas hipóteses, né? Como eu falei lá em alguns exercícios, é sempre bom a gente listar as hipóteses que a gente está trabalhando para que o meu exercício ou minha resolução vai estar certa ou vai estar errada de acordo com as hipóteses que foram listadas. Então vamos lá. A primeira hipótese, regime permanente e fluido incompressível. Eu juntei tudo numa só. A princípio, assim, o fluido incompressível, a gente está falando de escoamento de gases com baixa velocidade, a gente falou lá do número de Mach. Só que o que acontece? Existe a perda de carga também em fluidos compressíveis, né? Então, dependendo das velocidades que eu estou trabalhando, o fluido do gás ele vai se comprimir. Mas aí ele tem um adicional do que a gente vai estar vendo aqui. Então aqui a gente vai estar pensando basicamente em escoamento de líquidos ou gases a baixa velocidade. Condutos longos. Quando a gente fala condutos longos, a gente o que a gente está pensando? Condutos que tenham um comprimento considerável. Por que isso é importante? Porque a gente comentou na aula passada sobre o escoamento dinamicamente desenvolvido, né? Que é justamente na entrada do tubo. É justamente para sair desta área aí, né? Mas aqui a gente vai estar comentando aqui sobre essa hipótese. A gente vai considerar nesse exemplo conduto cilíndrico, tubo, né, os tubos, mas depois a gente vai generalizar, né, através do diâmetro hidráulico que a gente estudou na aula anterior, a gente consegue generalizar as equações que a gente vai obter daqui a pouquinho. Regime dinamicamente estabelecido, então é aquele trecho que não é nem laminar nem turbulento, que entrou já na tubulação e como a gente desenvolveu na última aula. A gente sai de uma velocidade lá no reservatório, ele entra no tubo, a partir do momento que ele entra no tubo, ele começa a sofrer pelo princípio da aderência, o comportamento da velocidade começa a mudar por influência, né, do tubo, da parede do tubo, e eu começo a ter um perfil de velocidade que era unidimensional, ou seja, que eu tinha um valor uniforme, ele passa a ter um comportamento parabólico, em forma de parabólica, né? Nesse caso, vai chegar um determinado momento dentro do tubo que o diâmetro da tubulação, ou o tubo, né, a superfície não vai mais influenciar a velocidade. Então é a partir desse momento que a gente tem o regime dinamicamente estabelecido. Aí você pode perguntar, mas e esse trecho aonde o regime está se estabelecendo ainda, não está totalmente desenvolvido? Eu não saí do perfil de velocidades uniforme e cheguei no perfil de velocidades variado. É justamente a perda de carga localizada que a gente comentou agora há pouco. Na entrada do tubo, eu tenho essa perda de carga localizada, que a gente vai chamar de localizada, porque ela é complicada de se calcular através desse método. E aí, através de métodos experimentais, a gente consegue os coeficientes que a gente vai precisar para poder determinar a perda de carga nesse trecho onde não é dinamicamente estabelecido, que vai ser ali nas próximas aulas que a gente vai estar falando. Rugosidade uniforme. A gente vai estar considerando rugosidade uniforme por enquanto, não né? Mas depois lá quando a gente for calcular de verdade mesmo, não importa se é uniforme ou não, a gente vai estar, dependendo do caso, considerando um escoamento hidraulicamente rugoso ou hidraulicamente liso, né? Mas a gente deixa isso para a gente falar no momento oportuno. O trecho é considerado sem máquina, então a gente não está considerando máquina aqui. E você de repente pode já pensar, e quando tiver máquina? Bom, quando tiver máquina a gente vai fazer a perda de carga até a máquina, depois da máquina e esquece a máquina, porque a máquina já tem o rendimento dela. Então a parte de perda de carga dentro da máquina faz parte do rendimento da máquina, né? Então não entra no cálculo de perda de carga propriamente dito. Então tá aí a figura, né? Só para ilustrar, eu tenho um trecho longo de tubulação,
O longo é relativo, pode ser 1 metro, pode ser 100, pode ser 1 quilômetro, pode ser 20 mil quilômetros, sei lá, não importa. É um comprimento e eu estou imaginando 2 trechos. Veja que o diâmetro não muda. Como eu falei agora há pouco, toda vez que mudar o diâmetro da tubulação, eu tenho uma perda de carga localizada. E aí como que eu faço? Eu tenho que calcular naquele trecho de um diâmetro, tenho que calcular no trecho daquele outro diâmetro e somar tudo. Continuando, então vamos fazer agora a análise pensando, vamos pensar um pouquinho agora na equação da continuidade. O que a equação da continuidade diz? Ela diz que, como eu estou em regime permanente, a quantidade de massa que entra é igual à quantidade de massa que sai. Ou seja, a quantidade de massa do sistema, no momento que eu estou analisando, é constante. Como eu estou num regime permanente, aí eu não tenho variação da massa específica. E eu falei que é incompressível, então não tem variação da massa específica. O que acontece? A massa específica na entrada e na saída é igual, então eu já estou indo direto, né? Se você acompanhou minhas aulas desde o começo, eu estou indo direto já na parte de vazão. Então vazão na entrada, ou seja, vazão em 1 é igual a vazão em 2. Tem que ser porque o regime é permanente. Se o regime não for permanente, aí essa equação não vale. Então a equação da continuidade para regime permanente. Só que a gente já está, como a gente está sempre falando disso, a gente já está abreviando aqui, né? Já está meio que subentendido que é esse conceito que está em mente. Ou eu posso escrever de uma outra forma, V1 área 1, né? Velocidade 1, área 1, igual a velocidade área 2. Lembrando que a velocidade que a gente está falando aqui dentro do conduto, ela é uma velocidade que ela tem um formato de parabólica, né? Ela é tridimensional na verdade. A gente está considerando a velocidade média na seção. A gente desenvolveu isso lá quando a gente falou da equação da quantidade de movimentos. Então se de repente você tem alguma dúvida, você pode procurar essa aula lá de quantidade de movimento, né, da equação da continuidade e tirar essa dúvida que a gente está falando aqui. Então V1 área 1 igual a V2 área 2. Se fosse a completa, eu teria mais a massa específica aqui. A massa específica ρ1 igual e ρ2 do outro lado. Como é igual, eles se anulam. Como a área é constante, qual a conclusão que a gente chega? Que V1 é igual a V2, então a velocidade não muda e isso é velocidade, né? Então a gente acaba usando V só, a gente não precisa ficar calculando V1, V2. Por isso que quando a gente falou lá que se você tiver em trechos de diâmetros diferentes, você vai ter que calcular a perda de carga em cada diâmetro desse, porque cada diâmetro vai ter uma velocidade. Vamos pensar um pouquinho agora na equação da energia. O que nós falávamos lá na equação da energia sem a presença de máquina? Se você também tem dúvida, tem uma aula disso, né? Se você está chegando nessa aula pela primeira vez, tem uma aula disso que você pode revisar lá, né? Na playlist aqui de mecânica dos fluidos, tem a aula também da equação da energia. Bom, o que é a equação da energia? Então se eu pegar o trecho do tubo, então saio do ponto 1 e vou até o ponto 2, o que eu tenho? Eu tenho energia. H1 é a altura de energia, lembrando aqui, né? Também você tem dúvida, volta lá na equação da energia. E eu vou tendo essa energia ao longo do tempo, eu vou perdendo um pouco por causa do atrito, certo? Então ele vai diminuindo essa energia até que eu chego no ponto 2. Então a energia que eu tinha em 1 vai ser igual à energia que eu tenho em 2 mais o que eu perdi no meio do caminho. Seria mais ou menos como se você tivesse um galão cheio de água com um pequeno furo. E aí você sai do trecho 1 e essa água que está dentro do galão representa a energia. Então você vai andando, né, fazendo o seu trajeto e a água tá escoando, né, tá vazando. Então o que acontece? Você chega no ponto 2 com o que você tinha em 1 mais o que você perdeu no caminho. É mais ou menos essa analogia só para você entender. Bom, então se a gente cumprir as hipóteses A e F que a gente descreveu agora há pouco, regime permanente, compressível, hidraulicamente desenvolvido e por aí vai, né, que a gente citou ali agora há pouco, o que eu vou ter? Por definição, a altura de energia relativo à perda de carga, que é o HP12 maiúsculo, vai ser só perda de carga distribuída. Porque eu estou considerando o diâmetro o mesmo diâmetro, não estou tendo mudança de direção, né? Apesar que isso vai tirar também, não vai importar, a gente vai considerar a curva no cálculo de perda de carga localizada. Então a perda de carga que eu tenho, a altura de energia relativa às perdas de carga, né, que eu vou ter no meu trajeto, é só perda de carga
distribuída ao longo, ou seja, distribuída ao longo do meu comprimento. Então vai ficar da seguinte forma: HF12 é igual a H1 menos H2. Ou seja, eu peguei H2 e joguei para o outro lado. Ou seja, a variação da altura de energia entre ponto 1 e 2 vai ser justamente a perda de carga. Então é muito simples. Aí você fala, opa, maravilha, calcular a perda de carga é a coisa mais simples que tem. Isso relativamente é simples, desde que você tenha como calcular as pressões que você... Lembrando que o H é o que? O H ele é definido por pressão, uma energia de pressão, uma energia cinética ligada à velocidade e uma energia de posição. Então a pressão vai ser P sobre gama mais velocidade ao quadrado sobre 2G mais E. Então, ou seja, você tem que ter métodos para calcular qual é a pressão. Então, se você tiver um manômetro na sua tubulação que meça a pressão tanto num ponto quanto no outro, aí você consegue calcular com a vazão, né? Também aí dependendo do caso, se for um sistema mais complexo, você teria que ter um medidor de vazão. Desde que você consiga medir isso, você tem a perda de carga nos dois pontos. Então esse método, através da equação da energia para cálculo de perda de carga, só vale para a perda de para situações aonde você já a tubulação já existe, o seu sistema já existe. Só que a gente, como engenheiros, a gente vai muitas vezes projetar, né, a tubulação, vai projetar o equipamento que você precisa, né, vai ter que especificar o equipamento que vai ser utilizado. Então o que acontece? Esse método não vai funcionar porque eu não tenho ainda como medir alguma coisa que não existe. Então por isso é uma fórmula, é uma maneira válida da gente calcular a perda de carga, porém é mais para você checar a situação, para ver se o que foi projeto, se o projeto, por exemplo, que foi se o projeto foi executado conforme foi de fato feito o projeto, né? Se o projeto está de acordo, se o que você previu no projeto está batendo com a realidade que foi construída, digamos assim. Então se conclui aí que a perda de carga distribuída entre duas seções de um conduto é igual à diferença entre as cargas totais das suas seções. Lembrando que carga, a gente falou, né, que o H também é uma outra maneira, seria a carga por unidade de peso, né? A gente discutiu isso lá em perda de carga também, né? Qualquer dúvida, volta lá na equação da energia, lá tem 3 ou 4 aulas, não me lembro agora, e você consegue tirar essas dúvidas aqui. Mas o que acontece, né? O H, ele eu tenho a proporção aí da velocidade sobre 2G, P sobre gama, mais E, né? Foi o que eu falei agora há pouco. Continuando então, né? Então vamos fazer as variações aqui. Logo, HF12 vai ser igual a α1V1 sobre 2, menos α2V2 sobre 2, sobre 2G, mais P1 menos P2 sobre gama, mais E1 menos E2. Como V1 é igual a V2, que é igual a V, vamos rearranjar aqui a nossa equação. Então vai ficar aqui HF12 é igual a P1 sobre gama mais E1, menos P2 sobre gama mais E2. Veja que o V acabou aí, acabou se isolando aí, né? Bom, P sobre gama mais E é o que a gente vai estar chamando de carga piezométrica. Então veja bem, né? Na tela anterior a gente chegou aqui à conclusão de que a diferença de cargas entre o ponto 1 e 2 é a perda de carga. Beleza, como eu falei, dá para a gente checar. O que a gente está fazendo agora é o que? É fazendo alguns desenvolvimentos que vai nos ajudar na interpretação depois, mais para frente. Então a gente vai chamar o CP, chamado carga piezométrica, essa expressão, pressão sobre gama, que é a carga de pressão, mais E, que é uma cota, é uma dimensão, né, com relação ao nosso plano horizontal de referência. Eu vou chamar essas duas parcelinhas de carga piezométrica. Lembrando que piezômetro, a gente falou lá, quando a gente falou lá no tubo em U, né, no manômetro em U, a gente comentou que o piezométrico é aquela medida que a gente pode colocar um tubo, por exemplo, numa tubulação e medir uma coluna de líquido e obter qual é a pressão que eu tenho naquela tubulação, né? Então o piezômetro, se qualquer dúvida, volta lá nessa aula também.
Então seria isso aqui, a gente tem aqui essa tubulação, a gente está colocando ela inclinada, para que poderia ser uma situação para ficar mais genérico. O que vai acontecer? Eu sempre em 1 eu tenho uma pressão maior do que P2. Se isso não acontecer, se o P2 tiver pressão maior que P1, o escoamento é no sentido de P2, né, de 2 a 1. Né? Então não tem como, para que haja escoamento, não obrigatoriamente eu tenho que ter diferenciais de pressão. Por que isso? Né? Se a pressão for a mesma, lembrando que pressão aplicada numa área é força, e para você ter deslocamento você tem que ter diferença a resultante é igual a zero, a não ser, né, que o regime para movimento um movimento retilíneo uniforme, por exemplo, que seria a situação onde que a somatória das forças é igual a zero e eu ainda tenho velocidade, então a velocidade seria constante. Então, mas no caso de tubulação, no caso de escoamento, obrigatoriamente eu vou ter um diferencial de pressão entre um ponto e outro. Pode acontecer de as pressões serem iguais se eu tiver uma compensação. O que eu estou querendo dizer? Quando que eu vou ter pressão 1 igual a pressão 2, no caso de um escoamento real? Quando eu tiver mudanças na seção. Porque lembrando que nem está aqui em cima, né? Ou ali em cima, ali na equação do H. Eu tenho que a altura de energia, ela é uma parcela de velocidade, uma parcela de pressão e uma parcela de posição, que é o Z. Potencial, cinética e energia de pressão. O que acontece? Se uma delas, para que a pressão se mantenha constante, eu tenho que variar qualquer outra das duas parcelas. Então, nesse sentido, eu posso ter pressões iguais em pontos diferentes, porém eu tenho que variar alguma coisa, né? Então se que nem o caso aqui no diâmetro, eu tenho a tubulação não muda o seu diâmetro, então o que acontece? A velocidade em 1 é igual à velocidade em 2, então eu tiro a primeira parcela. Então para que a pressão em 1 seja igual à pressão em 2, eu tenho que variar o Z. Do jeito que está aqui, poderia até acontecer, né? Porque eu estou variando o Z, nesse caso teria que ser o contrário, porque eu teria que diminuir o Z para aumentar o P, proporcionalmente aí ao gama, né? Então, de um modo geral, é isso que tem que ficar em mente. O escoamento sempre vai ter um diferencial de pressão. Eu só vou ter pressões iguais se eu tiver variação na minha instalação, né? Que varia minhas energias. Bom, voltando aqui então, ali no ponto 1 eu tenho um tubulãozinho, né, até lá em cima. Esse seria o piezômetro, né? E também em 2 você vê que é menor porque a tubulação está inclinada. E a diferença entre a indicação desses dois pontos é justamente a perda de carga. Então a distância, né, total, então ali da tubulação, esse tubinho em cima da tubulação é o P1 sobre gama, que seria a medida piezométrica. E se eu somar mais o Z1 com relação ao plano horizontal de referência, eu tenho a carga piezométrica que a gente acabou de falar aqui. Então assim, isso aqui é uma medida física que dá pra gente fazer realmente, do jeito que está aqui. Né, se eu tivesse, né, esses tubinhos na tubulação, eu conseguiria fazer essa medição e na prática de determinar qual que é a perda de carga naquele trecho. Né? É assim que começou o desenvolvimento realmente dos cálculos de perda de carga. Então, continuando, né? O lugar geométrico, como eu acabei de falar, do P sobre gama mais Z, é denominado linha piezométrica, que mostra geometricamente o andamento da pressão do fluido ao longo do escoamento. Então, à medida que eu vou que eu vou ter no escoamento, na medida no sentido do escoamento, a linha piezométrica ela tende a diminuir. Por quê? Porque eu tenho a perda de carga, né? Agora já não vale mais aquela hipótese que a gente fazia lá atrás, que o escoamento era com fluido ideal, sem viscosidade. Isso não acontece na prática, e o objetivo aqui é justamente calcular a perda de carga. Então ele vai diminuindo, né? Você vê que a linha piezométrica ela vai diminuindo, sempre vai ser uma linha inclinada para baixo. Continua, então se define a linha de energia. Então da mesma forma que eu tenho a linha piezométrica, eu também tenho a linha de energia. Então vai ser os pontos geométricos aí com a somatória da parte correspondente à velocidade, que seria o alfa V2 sobre 2G.
e isso, né, somando ao que eu já tinha da carga piezométrica, que é o P sobre gama mais E, é igual ao H, a altura de energia. Então se eu fizer aqui também, né, naquela mesma, né, na mesma imagem anterior, e colocar mais o valor correspondente, né, essa parcela alfa V2 sobre 2G, eu vou ter a linha de energia. E também a linha de energia tende a diminuir a medida, no sentido do escoamento. Por quê? Porque eu estou perdendo energia com o atrito, né, que é a perda de carga que a gente está chamando aqui. Então veja lá que eu tenho um alfa V2 2G aqui, e isso aqui, como a velocidade ela é constante e gravidade também é constante, eu passo a ter, você vê que é uma linha paralela à linha piezométrica, né? Então a perda de carga mostra que a perda de carga aí ela é proporcional ao deslocamento realmente, né? Então ela mantém-se constante porque a velocidade muda. Por isso que eu não posso, né? Se eu mudar a velocidade, eu já não posso mais considerar, eu tenho que considerar em cálculos separados. Então aqui, né, mostrando de novo a perda de carga, ela é entre A e B aí no caso, seria justamente essa diferença entre a linha de energia ou a linha piezométrica ali dos dois pontos, né? Então eu posso, através disso, eu consigo medir aqui fisicamente a perda de carga. Bom, vamos fazer então agora uma análise relativo ao estudo da perda de carga distribuída com relação à equação da quantidade de movimento. Bom, a equação da quantidade de movimento, só lembrando, é aquela equação que nos permite calcular qual é a força que o fluido exerce sobre uma superfície, ou o contrário, né? Qual é a força que o fluido está sofrendo para uma determinada situação, né? Então, lembrando que é ação e reação, né? O fluido exerce uma força sobre a superfície e a superfície exerce uma força sobre o fluido. Lembrando aqui, né? Só os terminhos que aparecem aqui. O N é o vetor que nos indica a força, né, de atuação, então ele sempre é voltado, por definição, sempre voltado para fora, por isso o N1 é para o sentido contrário ao movimento, e o N2 no sentido do movimento. Velocidade, é a velocidade, o V1, né, V2 são as velocidades, o G aqui é o peso do fluido nessa que está dentro dessa área de estudo, e eu vou ter também o ΔX. Né? O ΔX é a distância entre o ponto 1 e ponto 2. E aqui também está indicado na figura a área A de perímetro sigma. Né? Aqui a gente está usando o termo sigma para perímetro molhado, porque é o que importa em termos, né, que a gente comentou nas aulas anteriores de perda de carga, que é o que importa de fato na hora de calcular a perda de carga. Né? Se o conduto for forçado, ele é o próprio diâmetro, ou toda a seção, né, se for quadrado, se for oblongo, enfim. Ou, e se ele for livre, aí você tem que ver aonde que o fluido molha a tubulação. A gente comentou isso nas aulas anteriores. Bom, então o que a equação da quantidade de movimento ela diz? O Fs' é igual a P1, área 1, N1, que é a força, né? Pressão vezes a área é força, força que atua em 1, mais a força que atua em 2, que é o P2, área 2, N2, mais a força exercida pelo fluido, que é QM, lembrando que é vazão em massa, né? Alguns livros usam a nomenclatura M ponto, vezes a diferença de velocidade, V2 menos V1, isso tudo que a gente está falando vetorialmente. E eu tenho menos a força-peso que está atuando aí. Então aqui é a força que o fluido, que é exercida sobre o fluido, não é a força que o fluido exerce na parede. Né? Então, no caso, a gente precisa muitas vezes calcular essa força que o fluido exerce na parede para poder dimensionar quais são os suportes que a tubulação vai ter que ter para poder aguentar os esforços dinâmicos. Aqui é a força exercida sobre o fluido, né? Que o nosso estudo agora é o fluido. Né? Nesse momento interessa o estudo no fluido. Bom, continuando então. Lembrando que o Fs' é a força resultante das pressões e tensões de cisalhamento da parede sólida sobre o fluido, ou seja, que o fluido que está sofrendo essa força. Se eu projetar isso em x,
lembrando que V1 é igual a V2, o que eu tenho? Aquela equação que a gente acabou de falar, ela se resume fazendo na direção x, agora, por isso que não tem vetor, veja que tiramos a setinha, porque já estou dizendo que já é na direção x, então vai ficar menos P1 área 1, mais P2 área 2, mais G seno alfa. Isso aqui vem da trigonometria, que é justamente a componente da força, peso, na direção de x. Como as pressões agem perpendicularmente, então a força de pressão em x é igual a zero. Por quê? Porque a pressão ela age no sentido perpendicular. Continuando, supondo tensões com distribuição uniforme em função do regime dinamicamente estabelecido e rugosidade, a fórmula ficaria a seguinte: eu teria que a força S' é igual a menos tal, que é a tensão de cisalhamento, vezes o sigma, que é o perímetro, vezes ΔX. Veja que eu transformei agora, eu estou calculando justamente qual é a área que onde eu estou, onde está sendo onde está acontecendo, digamos assim. O ΔX, então veja que eu tenho um ΔX aqui, que é o comprimento, e o perímetro é o que vai dar a área onde eu vou ter o atrito propriamente dito, né? Então entre a tubulação e o fluido propriamente dito, né? E o tal, agora, como é interno, lembra que eu já numa das aulas eu expliquei qual é a diferença entre tensão e pressão. Pressão é algo externo e tensão é algo interno aos corpos, às substâncias, né? Então aqui, como eu estou falando de cisalhamento, eu tenho que pensar no que acontece internamente no fluido. Por isso a tensão de cisalhamento tal aqui. Bom, o sinal menos mostra porque é contrário, no sentido contrário de x, né, que acontece porque ele é contrário ao movimento. Se eu estou tendo movimento no sentido de x, né, no caso aqui é assim, né, no movimento de x ele tem que ser contrário. Então logo, menos tal, sigma ΔX, vai ser igual a desculpa, P2 menos P1 vezes área, mais G seno alfa. Fazendo continuando a matemática, eu vou ter que G, lembrando agora, né, que G, que é o peso, nada mais é do que a força vezes a gravidade. Mas uma outra maneira seria o que? O gama vezes o volume, né, que o gama, que é o peso específico, é volume dividido, é o peso dividido por volume, né? Então nesse caso aqui, se eu quero só o peso, né, a força aqui, eu isolo e jogo o gama para o outro lado. Então isso aqui vai ficar igual a gama ΔX sobre A. O que eu fiz aqui? Eu estou substituindo no lugar de G, né, vou substituir por gama ΔXA, porque é onde eu tenho o volume, né, eu tenho a área da seção, vezes o ΔX, eu tenho o volume que eu estou considerando. Então, daqui eu consigo tirar qual é o peso que eu tenho dentro desses dois trechos aqui entre 1 e 2. Bom, então então vai ficar a equação, né, desenvolvendo a equação anterior, vai ficar menos tal sigma ΔX igual a P2 menos P1 vezes a área, mais gama ΔX A seno alfa. Só substituir o G ali por essa expressão que a gente acabou de desenvolver. Então note que, se eu for pegar lá na minha figura, o ΔX vezes seno alfa nada mais é do que Z2 menos Z1. Então eu consigo, né, através de trigonometria, aqui nas figuras, eu consigo calcular, eu consigo verificar que ΔX vezes seno, se eu pegar aqui o ΔX e o seno, vai ser justamente essas diferenças, a diferença aqui de Z2 menos Z1. Né, que seria, se eu fosse fazer um triângulo ou retângulo aqui, seria justamente essa distancinha aqui, seria o Z2 menos Z1. Então, eu consigo jogar isso dentro da minha equação aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, né, fazendo lá, continuando o desenvolvimento, fica tal
sigma ΔX igual a P2 menos P1 vezes área, mais gama vezes área, no lugar lá do seno, tal que a gente acabou de falar, Z2 menos Z1. Se eu dividir por gama, todos os membros, e lembrando que área dividido por sigma, que é o perímetro molhado, eu tenho o raio hidráulico. Então, ficaria tal ΔX, gama, raio hidráulico, né? Então ficar o tal vezes ΔX dividido por gama, raio hidráulico, igual P1 sobre gama mais E1 menos P2 sobre gama mais E2. Como visto no início lá da análise, né? Então o que eu tenho aqui? Quando a gente fez a análise lá da equação da energia, a gente viu que a perda de carga entre dois pontos distribuído nada mais é do que a diferença da energia ali entre eles. Então P2 sobre gama mais E1. Então é isso que eu estou jogando aqui. Então eu posso aqui, através dessa equação, calcular a perda de carga através da expressão P1 sobre gama mais E1 menos P2 sobre gama mais E2. Ou através de tal ΔX, gama é raio hidráulico. Continuando, agora a gente já tem duas maneiras aqui de calcular, como eu acabei de falar. A primeira delas é o que a gente tinha visto na equação da energia. Só que ela vale somente quanto eu tenho já a tubulação, eu tenho que medir essas pressões. Não tem como eu estimar a pressão, né? Então eu teria que estar medindo. E também através dessa equação aí, tal, né, o HF12, como tal ΔX vezes gama raio hidráulico, dividido por gama raio hidráulico. Os dados aí da equação A só pode ser obtido experimentalmente, né? Eu tenho que ter já a minha instalação, então não serve para projeto, serve para eu checar futuramente se está dando certo. De repente você fez um projeto e você está pensando assim, pô, mas não está dando certo. Bom, aí você tem que checar para ver se aquilo que foi, se os cálculos estão corretos ou se a tubulação, o sistema já foi feito de maneira correta. Aqui até fazendo, né, um parênteses, né, na empresa que eu trabalho, às vezes a gente tem que, os sistemas de selagem que a gente chama, eles precisam ser feitos com a menor perda de carga possível, porque ali é feito por convecção, por movimento por convecção, né, por diferença de temperatura, né, aí você tem diferença de massa específica, e com isso você tem um movimento do mais leve, mais ou menos o que acontece com o vento. E você tem lá o que a gente chama anel bombeador, que é uma espécie, como se fosse um ventiladorzinho, uma bombinha, mas é muito fraquinho em termos de, né, não pode chamar de uma bomba, que ajuda nesse movimento. E aí o que acontece? A gente chega e fala, ó, tem que ser dessa forma, com o menor número de curvas possível. Quando você vai checar na área, depois que o pessoal instalou, eles colocam um monte de curva, um negócio gigante, quer dizer, na prática não é o que acontece quando a gente orienta, né? Mas faz parte, né, da vida, né? Então assim, muitas vezes o projeto não é executado, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, ou falta de acompanhamento técnico, ou porque tecnicamente não é possível você fazer da forma como foi recomendado. Eu falo assim, do ponto de vista físico mesmo, né? Você tem que colocar o reservatório em um determinado ponto e você tem que pôr curva, senão você não consegue ligar com o selo mecânico, aí dá zica. Então o que acontece? Então do ponto de vista de projeto, no máximo aqui, que dá pra você, né, que a gente falou, dá pra gente determinar os parâmetros em ou, né, no caso de projeto, o máximo que eu consigo fazer é determinar quais são as pressões, qual é a pressão em ponto 1. Porque eu posso, dependendo, né, do meu projeto, eu sei qual é a condição em 1, mas isso nem sempre é possível, porque de repente eu estou no reservatório e o ponto 1 que eu estou falando já é dentro da tubulação, né? Então no máximo que eu consigo fazer é determinar ponto 1, ponto 2 não tem jeito. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, então, que a gente pode concluir, né? Algumas conclusões aqui desse desenvolvimento, dessa discussão. A gente pode concluir que a linha piezométrica é uma reta, que a gente viu lá, né? Por quê? Né? Aqui a gente confirma, né, o que a gente tinha falado lá agora há pouco, porque o tal, o gama e o raio hidráulico são constantes. Então eu posso escrever, né, o P sobre gama mais E, que está relacionado com que é o que a gente definiu, né, essa parcelinha com carga piezométrica, é igual a um Kx, né, que então, ou seja, ele é constante, que é a equação de uma reta. Eu posso concluir também que a perda de carga distribuída é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. E é inversamente proporcional ao diâmetro hidráulico,
que a gente quer dizer isso? Quanto maior o diâmetro da tubulação, maior vai ser o raio hidráulico. Quanto maior ele for, menor é a perda de carga, né? Então, tubos menores tendem a ter mais perda de carga do que tubos maiores. Isso que a gente tem que determinar. Qual é o diâmetro da tubulação que eu tenho que ter para que tenha uma perda de carga mínima possível. Isso vai ser uma aula futura, onde a gente vai estar falando dos métodos para cálculo, um dos métodos, né, para fazer projeto de instalação e bombeamento. Bom, continuando aqui, o HF12, definido lá por tal ΔX sobre gama RH, que é o raio hidráulico, é muito difícil de calcular. Calcular o tal é praticamente impossível, é muito complicado, não se consegue fazer uma maneira de se calcular isso de forma efetiva, né? Então, por causa disso, a gente vai ter que desenvolver outra expressão. Embora a gente consiga, com toda essa discussão, por mais que a gente consiga obter equações através do desenvolvimento da equação da energia, equação de quantidade de movimento e quantidade de movimento, que foi a primeira coisa que a gente falou, no final das contas a gente tem, mas não tem. Ou seja, a gente tem uma forma de calcular, de fazer projeto, mas a gente não consegue, ou tem muita dificuldade, né, eu não encontrei nenhum método, né, para calcular esse tal aí de maneira satisfatória. Então é bastante complexo. E aí essa fórmula, ela não a gente tem a fórmula, mas não tem como calcular. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim. O objetivo dessa aula era de fazer todo esse desenvolvimento, levou até mais tempo do que eu imaginava. É importante você entender cada conceito desse e porque da onde surgem as fórmulas, né? Na próxima aula a gente vai estar finalmente chegando na equação, que a gente vai estar utilizando, e depois a gente vai estar fazendo um exercício como usar o diagrama de Moody-Rose e como calcular a perda de carga na prática, né? E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha e a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço a todos.